A história de Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia e traz lições profundas sobre a obediência, arrependimento e o amor de Deus pela humanidade. Vamos conhecer juntos toda essa trajetória. Jonas era um profeta de Israel e que já conhecia a voz de Deus. Sabia que o Senhor o havia chamado para anunciar os seus mandamentos ao povo. Certa vez, Deus falou claramente com ele: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive era uma cidade muito importante da época, mas também era conhecida como um lugar cheio de violência, idolatria e injustiça. O povo de lá vivia distante de Deus, mergulhado em pecados e crueldades. Para Jonas, aquela cidade era inimiga e lhe dava medo. Os ninivitas eram adversários dos israelitas, e a última coisa que ele queria era levar uma mensagem de arrependimento a eles. Ao invés de obedecer à ordem de Deus, então Jonas decidiu fugir e desceu até o porto da cidade de Jope. Lá encontrou um navio que ia para Tarsis, uma cidade distante, no sentido completamente oposto ao de Nínive. Jonas pagou a passagem e entrou no navio, tentando escapar da presença do Senhor. Mas ninguém consegue fugir de Deus. Enquanto o navio navegava, uma grande tempestade caiu sobre o mar. Os ventos sopravam fortes, as ondas batiam violentamente contra a embarcação. E os marinheiros, desesperados, começaram a lançar as cargas ao mar para aliviar o peso do barco, a fim de não afundarem. Cada um clamava ao seu Deus, pedindo por socorro. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas estava dormindo no porão do navio. Então o capitão o encontrou e disse: Como você consegue dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha compaixão de nós e nos salve. Os marinheiros, então, decidiram lançar sortes para descobrir de quem era a culpa daquela tragédia. E a sorte caiu sobre Jonas. Eles perguntaram: Quem é você? De onde você vem? Qual é o seu povo? O que você fez para que essa tempestade caísse sobre nós? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, o Senhor dos exércitos que fez o mar e a terra. Estou fugindo da presença dele. Os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas sabia que a tempestade era consequência da sua desobediência. Então disse: Lancem-me no mar e o mar se acalmará, porque eu sei que é por minha causa que essa grande tempestade caiu sobre vocês. No início, os marinheiros relutaram, tentaram remar de volta à terra, mas não conseguiram, pois o mar ficava cada vez mais agitado. Finalmente, clamaram ao Senhor: Ó Senhor, não nos deixes morrer por causa da vida deste homem, e não nos responsabilizes por derramar sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que quisestes, e lançaram Jonas ao mar. Na mesma hora, o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram cheios de temor do Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos a ele. Enquanto Jonas afundava no mar, Deus preparou um grande peixe para engoli-lo. Jonas então passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Ali, em completa escuridão, sozinho e sem saída, ele clamou a Deus em oração. Do fundo do abismo, Jonas reconheceu que havia errado. Ele orou a Deus dizendo: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas percebeu que tinha tentado fugir, mas não havia como escapar de Deus. Mesmo no ventre do peixe, ele se lembrava de que a salvação vem somente do Senhor. Depois de 3 dias, o Senhor ordenou ao peixe e este vomitou Jonas em terra firme. Essa era uma segunda chance para o profeta. Deus falou novamente com ele: Levanta-te e vai a Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Desta vez, Jonas obedeceu. Jonas entrou na cidade e começou a proclamar: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Sua mensagem era clara. O pecado havia chegado diante de Deus e o julgamento estava próximo. Algo surpreendente aconteceu. O povo de Nínive creu em Deus, desde o maior até o menor. Todos se arrependeram. Vestiram-se de pano de saco, jejuaram e clamaram ao Senhor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou suas roupas reais, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre cinzas.
o rei decretou um jejum em toda a cidade, ordenando que pessoas e até animais não comessem nem bebessem nada. E disse: todos clamem fortemente a Deus. Abandonem seus maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá e afastará o furor da sua ira, para que não pereçamos. E Deus viu as atitudes do povo de Nínive, que abandonaram seus maus caminhos. Então, em sua misericórdia, Deus desistiu do castigo que havia anunciado e não destruiu a cidade. Mas Jonas não ficou feliz. Pelo contrário, ele ficou profundamente irritado. Ele disse ao Senhor: eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor e que se arrepende do mal. Foi por isso que fugi para Tarsis, porque não queria que isso acontecesse. Jonas preferia ver a cidade inimiga destruída, mas Deus havia mostrado compaixão. Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente dela. Fez uma cabana e ficou esperando o que acontecesse. O Senhor então fez crescer uma planta, que deu sombra a Jonas e trouxe alívio ao seu desconforto. Jonas ficou muito feliz com a planta, mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu forte, Deus mandou um vento quente e Jonas ficou tão abatido que desejou morrer. Então o Senhor falou: você tem pena dessa planta, pela qual não trabalhou nem a fez crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Mas eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais? Assim termina a história de Jonas. Ela nos mostra que a vontade de Deus sempre prevalece, mesmo quando tentamos fugir. E ensina que Deus é misericordioso e deseja que todos se arrependam e encontrem vida. E nos lembra de que o amor de Deus não se limita a um povo ou nação, mas alcança a todos. A história de Jonas é um convite a obedecermos à voz de Deus e a reconhecermos que Ele sempre está pronto a perdoar os que se voltam para Ele de coração sincero.